surgiu a primeira mensagem, vinda de Andrômeda. Se quiserem, eu até leio aqui para vocês, né? Com certeza. Acho que o pessoal todo quer. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma Conferência da Paz. Hoje nós vamos falar mais uma vez com o pessoal da Quantum, da máquina Morphos 1. Por quê? Porque eles falaram que através dessa tecnologia não só seriam capazes de se comunicar com extraterrestres, mas como isso já está acontecendo. E já tem gente fazendo isso. Então é claro que a gente vai querer saber mais sobre isso, sobre essa tecnologia, como isso é possível. Porque a gente até sabe que tem alguns canais no YouTube que utilizam dessa tecnologia para trazer mensagens extraterrestres, né? Ou pelo menos que se dizem extraterrestres, e passam essas mensagens em canais no YouTube. E a gente sabe que, até mesmo a nível tecnológico, né, existem os dois lados, né? Da mesma forma como um médium, ao canalizar um espírito, ele pode dar passividade a um espírito de diferentes níveis evolutivos, desde um que queira a iluminação e iluminar, instruir o bem, o amor, é um espírito orientado, de paz e de luz, mas também pode dar passividade a um espírito que se fala zombeteiro, não muito bem orientado e com não boas intenções. Então é óbvio que no núcleo tecnológico isso também pode acontecer, e a máquina Quantum, se tem a possibilidade de se comunicar com o mundo extrafísico, também tem estas duas variáveis. Então, mais uma vez, é muito importante sempre nesses casos de contatos e comunicações termos o discernimento e a consciência de que quem está do outro lado a falar é um irmão. Quanto a seres extraterrestres, também precisamos ver o que falam para dizermos quem és e qual a moral que traz e seus preceitos. Então a gente vai falar com o pessoal da Quantum mais uma vez, porque da outra vez eles me disseram assim, Pava, a gente faz muitas coisas com essa tecnologia da Quantum. E tem pessoas fazendo comunicação com extraterrestres com ela. E eu disse assim, não, então nós vamos ter que conhecer melhor isto. E eles se disponibilizaram para explicar também esta questão aqui na nossa Conferência da Paz. Então, os assuntos vão ser ao redor disto e, claro, tudo o que vocês, queridos membros, trouxerem de perguntas, de respostas e de assuntos para que a gente converse, para que a gente fale livremente, abertamente na nossa conferência de hoje, tá bom? Vocês estão bem? Espero que estejam todos bem. Vai ser interessante, Imagina se... Bom, eu queria ver também a opinião da Sônia Rinaldi, né, sobre isso. Transcomunicadora instrumental há mais de 30 anos. Ou é uma ferramenta que ela poderia utilizar, ou por que ela não utiliza? Né? A gente vai ter que ter essa opinião dela também. Mas acho que a gente vai se esclarecer bastante agora ouvindo. Gente, sejam todos muito bem-vindos. O professor Jonas e a professora Flávia, que estão aqui, eles trarão relatos também. E hoje também tem a Cris, que ela trará outros relatos sobre extraterrestres. É isso, Pedro. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, queridos. Boa noite. Satisfação imensa em estar aqui mais uma vez com vocês, caminhando aí, né, nessa expansão consciencial linda, e hoje a gente trouxe um relato ao vivo e a cores, né, porque mais do que falar é você poder demonstrar aquilo que você está falando. Então, a nossa querida Diana deu aqui o start, né, trouxe aí toda essa comunicação, e a gente tem recebido muitas perguntas, como é que isso tudo pode estar sendo feito, e nós viemos aqui para isso hoje. Eu sou a professora Flávia Molena, do Instituto de Evolução Quantum, e nós, professor Jonas e eu, fazemos a expansão disso tudo. A Christian para contar como é que foi esse contato extrafísico dela na prática. Por favor, Christian, ladies first. Gratidão, professor Jonas. Boa noite a todos. É um prazer enorme, é uma honra muito grande estar aqui compartilhando desse momento com todos vocês. Tá? Espero que ser contribuição nessa jornada aqui para mim caiu de paraquedas, mas é tudo muito lindo. O prazer é nosso. Eu estava falando aqui com nossos queridos membros sobre a comunicação extraterrestre com a tecnologia utilizada na Morphos 1, na Quantum, da empresa da Quantum.
E eu fiquei, puxa vida, deve ser algo muito interessante, né? Então, hoje eles vieram explicar para nós como que isso pode acontecer, quais são os processos para isso. Então, estamos bastante empolgados com tudo isso. Eu queria perguntar se tem alguma relação com a transcomunicação. Não deixe de ter, né? Porque é uma transcomunicação e instrumental. Então, eu quero perguntar para a nossa querida Christian como é para que ela nos explique como funciona essa comunicação e se tiver alguns exemplos, se tiver alguns testemunhos sobre isto. Ah, sim, claro. Na verdade, o processo foi assim um tanto demorado, né? Eu fazendo uso da Morphos, não tinha tanto tempo que eu tinha feito o curso, e numa live do Ivan, né, o criador da Morphos, ele citou que a logo, se eu não me engano, ele usou a Morphos, né, colocando no testemunho, na célula de emissão, algumas informações para receber, no caso das Pleiades, né, como seria a cor, como seria o formato, mais ou menos assim. E eu assistindo essa live, eu sempre tive muita curiosidade, sempre quis muito acessar o extrafísico, conversar com os extraterrestres, mas tinha medo, né? Aquele medo assim, poxa, eu quero, mas se aparecer aqui na minha frente, eu saio correndo, né? Então, assim, a Morphos, ela veio até me ajudar nisso, né? Desde de criança sempre, né, buscando, mas o medo sempre como um bloqueio. E aí, nessa live, eu falei, nossa, se eu tenho um equipamento e que ele pode me ajudar nesse contato que eu tanto quero, eu vou tentar, né? Por que não? Daí eu já não tinha medo, porque eu sabia que não iria aparecer aqui na frente, né? O contato seria na forma que eu montasse um protocolo e recebesse, né? E nessa live o Ivan explica que ele utilizou a água, porque a água, o campo informacional dela é bem amplo, é infinito, então pode ali inserir várias informações. Então, como no equipamento tem como eu zerar o campo informacional da água, que eu retiro da torneira ou do filtro, né? Então, eu preparei primeiro a água, zerei o campo informacional dela, preparando, né, para receber esse contato. Isso foi no decorrer de uns 20 dias, eu montando o protocolo. Primeiro, eu coloquei a água, nós temos aqui o ecrã, né, que é onde a gente digita as informações. Então, de início, foi um trabalho de formiguinha, receber contato, né? E como eu, assim, tenho acho que um carinho, não sei, um fascínio por Andrômeda, né? A galáxia Andrômeda, sempre, desde Olha, criança. o Delcy Jardim, nosso correspondente de Andrômeda. Pois então, eu falei, não, então, já que eu tenho esse fascínio, eu quero algum contato que venha de Andrômeda, né? Escrevi contato no ecrã, receber mensagem vinda de Andrômeda, daí eu pesquisei na internet, porque tem que ser bem detalhado aqui no equipamento. Quanto mais informação você coloca, melhor vai ser o resultado. Então, eu pesquisei a distância da galáxia, né, de Andrômeda até a Terra. Uau! Sim, tudo bem detalhado. Coloquei no ecrã, tal. Não obtive resposta. Aí eu deixava os primeiros dias 5 horas. Eu fui aumentando gradativamente o tempo. E não tinha, e assim eu ia aprimorando o protocolo, que a gente chama de protocolo, né? Então, eu tinha desenhado uma mandala, né? A gente tinha tido um curso de mandalas, e de repente eu desenhei uma mandala, que eu olhei e eu falei, gente, essa mandala vai entrar no meu protocolo. Então, eu ia colocando, parece que as informações, elas de alguma forma, ia chegando até mim, né? E eu ia
né, chegava informação, eu colocava, por que não? Com todo o protocolo montado na box, usando os sólidos platônicos também, né, que veio de informação, coloca na mandala. Mas veio de formação aonde? Olha, Tu era tipo intuiu? assim, intuía. Eu estava dormindo, acordava no meio da noite e se, né? Falei, então tá, depois eu verifico, vou colocando, né? Então foi muito intuindo também, né? Eu queria. Eu acho que a questão era essa, né? Eu queria, de alguma forma. E Sim. aí foram Tu foi seguindo o decorrendo. fluxo, tu foi. As Exatamente. sincronicidades, certo? Exatamente. E colocando as informações, né, de forma que, assim, os mínimos detalhes, para mim era muito importante. Então, se eu intuía alguma coisinha, tipo sólidos platônicos, né, eu falei, vou usar. E assim eu fui, né, montando esse quebra-cabeça. Isso decorreu 20 dias, né? E nenhuma resposta na Morphos. Aí eu passei a deixar a noite inteira. Só explica pra nós um pouquinho. Tu intuiu, por exemplo, os sólidos platônicos. Daí o que tu fez? Tu colocou no ecrã dela onde dá pra colocar input de informações? Deixa eu ver aqui se eu posso Ou tu, achar. ou tu colocou na parte que é Na pra box. receber? No testemunho. Não, aqui nós temos. Eu vou pegar aqui, que ela não tá ligada aqui, a box. Então, Ah, eu coloquei a minha mandala aqui, e nessa mandala, eu entendi. estava com ela aqui, eu não sei onde eu. E nessa mandala, eu ia colocando os sólidos, né? Tá aqui, achei. Estava perdida. Seria Uau! essa aqui, né? Então, aqui, assim, os sólidos coube em cada ponto desse. Eu falei, gente, é o espaço deles, né? Então foi onde eu coloquei cada um aqui no meio, o principal, no caso, o principal que eu falo, eu acho que é o octaedro, se eu não me engano, né? E aqui, nesses dois pontos, aqui eu coloquei mensagem de Andrômeda, né? Com as informações, e do lado de cá meu nome, em cima da box, e a box ligada na Morphos, né? Então esse foi o processo que eu fui utilizando, né? E a água, né? Um vidrinho de água, porque a minha mensagem foi toda nesse vidrinho, né? Com a água zerada para receber a informação. A água é o comunicador universal, né? Ela é o Pois fluido que mais então, receptivo. E a água no testemunho, né? Aqui é porque a box está aqui, ela tá até ligada aqui, mas no testemunho dá para vocês verem que eu Dá pra ver. aqui, né? A água aqui. Aqui eu também coloquei uma informação, né? Receber mensagem também, né? Eu Escrito no queria bem papel. escrito no papel, lexical. E tu Aí receberia a informação na água. aí seria da box, ela passa, ela tem aqui, ela liga, a box ela liga aqui na emissão, né? E a emissão joga para o testemunho. Eu já estava quase desistindo, né? Eu falei, não, não é para mim, né? Não sei, talvez o medo ele ainda esteja bem no inconsciente. E isso foi numa sexta-feira à noite que eu fiz até então, né? Deixei de sexta para sábado a noite inteira. No sábado olhei de manhã, não nada. Falei, tá tudo certo. E nisso, minha mãe me chamou para eu tirar o meu carro da garagem, porque ia lavar a garagem, né? E fui tirar o carro. Que eu ligo o carro, que eu começo a dar ré, o rádio do meu carro ligou do nada.
na M. E eu, assim, quem me conhece sabe que eu não ligo rádio, não é que eu não gosto de música. Enfim, eu não ligo rádio, né? E falar assim, na noite, no dia anterior, alguém usou o carro? Não, eu tinha usado. E o carro ligou do nada, assim, chiando, né? No volume alto e chiando, que eu assustei, que eu freiei de uma vez. Minha mãe assustou, falou, que isso? Eu falei, não, nada não. Continuei, falei, deixa eu dar ré, estacionar lá fora. Eu verifiquei o que está acontecendo, o rádio ligado do nada, né? E assim eu fiz. Tirei. E quando eu olhei no visor, né, do rádio, estava escrito 590 HZ. Eu lembro direitinho, 500. Passou. Falei, rádio doido, né? Passou. Então, essa informação ficou. À noite, no sábado à noite, eu já tinha praticamente desistido de tentar esse processo, né, de contato via Morphos. Aí me deu o clique, né? Lembra, intuição, eu ia catando todas as informações. Sim. E veio o clique 590 Hz, né? Eu falei, então por que não usar? Porque na Morphos tem a onda portadora. Ela vem em 80 Hz, padronizado em 80 Hz, né? Aí eu falei, por que não colocar então 590 Hz? Eu vou colocar. Daí eu coloquei 590 Hz na onda portadora. E na onda sonora, que tem uma onda sonora, eu coloquei 500 Hz, que é da emoção do amor, né? Então, assim, eu falei, eu vou emanar amor também. E esse 590 Hz na onda portadora. E deixei normal a noite inteira, né? Esqueci, fui dormir. No dia seguinte, no domingo, primeira coisa que eu fiz, levantei e já vim verificar. Eu verifico na placa tátil, né? Faço a pergunta no ecrã, né? Existe mensagem na água? E aí, quando eu fui, a mão, né, o dedo da gente na placa tátil, ele trava quando a resposta dá ressonância. E aí deu ressonância. Eu falei, nossa, e agora? Aí eu fui verificar no dial de percentual. Falei, tá, deu ressonância, mas quanto? E aí no dial 100%. 100%? 100%. Aí eu, assim, né, aquela emoção, saber que tinha, aquele medo, né? E aí, como que eu vou transcrever? A mensagem está na água, e agora? Né? Como Pois que é. eu vou? Como que tu vai tirar a mensagem da água também? Estou Como que eu vou curioso. tirar? Exato, mas assim, eu como também tenho gráficos radiestésicos, aí eu usei o relógio radiestésico que tem o alfabeto, né? Aí eu falei, bom, então vamos lá, agora a mensagem está aqui, eu tenho que, né, ver como que eu vou conseguir. E aí fui com o pêndulo, o relógio radiestésico na box, conectada na Morphos, e aí eu fui, né? Primeira letra da palavra. E aí foi um trabalho bem mais lento, porque até então é letra por letra, né? Então, e aí surgiu a primeira mensagem. Então tu conseguiu achar uma mensagem nesse processo. Surgiu a primeira mensagem, vinda de Uau! Andrômeda. Se quiserem, eu até leio aqui para vocês, né? Com certeza. Acho que o pessoal todo quer. Porque, assim, para mim foi a mais. Como que fala? O início de tudo, né? Então, a primeira mensagem foi em 14/4/2021. Salve, Christian. Salve, Christian. Um salve a ti. Salve a mim. Emokbost. Aí vem umas palavras que não é muito do nosso idioma, né? Vamos dizer assim. Porém, sempre vem uma explicação. Então, salve, Christian. Emokbost. Como você está? O universo precisa de amor e paz.
Morphosun pode e tornará isso possível. E os moduladores, mais que nunca, trabalhar para a harmonização planetária, que reverberará para todo o universo, multiversos. O poderoso é com vocês. Então, essa foi a primeira mensagem. O poderoso é Deus, né? Só para nós é Deus, é o todo. Com vocês. E o poderoso, ou seja, ele está conosco. É com vocês. Uau, gostei dessa frase. Né? Então, assim... Curioso que ele fala sobre amorfos. Pois então, né? E assim, as palavras, o pêndulo, ele vai formando, né? Não tem como eu, Christian, formar a palavra, porque às vezes começava uma sílaba, eu pensava assim, deve ser isso. Não, saía totalmente diferente do que eu pensava. Era guiado. Não, quem trabalha com pêndulo sabe mesmo que ele puxa, né, para onde é. É verdade. E aí essa foi, né, essa mensagem. E aí veio tantas outras, né. Bom, acreditamos que seja de Andrômeda, né? Acreditamos que seja de Andrômeda. Acreditando, e eu precisava saber quem era, né? Eu falei, agora foi a primeira mensagem, foi uma experiência que eu estava, né, me propondo. Eu falei, não, agora eu quero saber quem é, né? Se é de Andrômeda. E aí, sim, o nome do ser é Arezan, né? De um planeta cujo nome é Pax Wei N, da galáxia de Andrômeda. Uau! Olha, quando tu me falou sobre essa comunicação extraterrestre com a máquina quântica, né, que trabalha naquele campo que o Ivan nos falou na outra live, que ele nos explicou que é aquele campo que é par... Como é que é o nome? Par... Bom, é um campo quântico de ressonância, né? Não é o mesmo tipo de transmissão que tem as nossas antenas eletromagnéticas. Ela é uma transmissão que entra em contato com o campo quântico, o campo cósmico, que instantaneamente está em qualquer lugar do universo. A onda escalar, né? Onda escalar. Isso, onda escalar. Que ela instantaneamente ela comunica o vácuo e todo o universo é atualizado nesse instante, assim como o físico Nassim Haramein já nos mostra nas palestras que a gente traz aqui no canal. A gente vê que cada átomo, cada próton no núcleo do átomo contém ali o universo holográfico, né? A informação de todos os outros prótons do universo inteiro. E sem delay, né? Sem atraso entre alterar aqui e alterar lá, no entrelaçamento, né? Então, essa comunicação está em todo lugar do universo ao mesmo tempo que tu coloca ela aí. Por isso, a facilidade de comunicação, não necessitando, digamos assim, levar 20 anos-luz para a informação ir até Andrômeda e mais 20 para voltar daqui a 40 anos ter uma resposta nas tecnologias antigas que nós utilizamos hoje aqui na Terra, né? E isso me lembrou muito, sabe o quê? Lá quando os cientistas aqui do nosso planeta tentaram fazer uma comunicação extraterrestre, lá em Arecibo, no telescópio de Arecibo, que eles enviaram, até na edição do vídeo eu vou colocar as imagens para o pessoal ver, porque é muito interessante. Eles colocaram a tecnologia utilizada para a transmissão daquele sinal, né? O telescópio enviou uma mensagem para o espaço do telescópio de Arecibo e dizendo onde nós vivemos, como é o DNA humano, né? Quantos dedos temos, qual o planeta que habitamos, como é a nossa cabeça, a proporção do corpo, e essa mensagem foi enviada no espaço, né? E daí, 1 ano depois, apareceu do lado dessa mensagem, do lado desse telescópio, uma outra imagem, naqueles crop circles, sabe? Os círculos de plantação. Apareceu uma outra imagem dizendo assim, como é o formato deles, como é o DNA deles, aonde eles habitam e a forma de comunicação deles. Da mesma forma como nós dissemos que a nossa forma de comunicação era uma antena parabólica onde envia um sinal eletromagnético. E eles, como eles se comunicam, eles colocaram lá uma bela imagem muito bonita de no meu ver, é um campo quântico. Eu vou colocar na imagem para vocês verem. E me lembra muito o sistema quântico de funcionamento, porque é o tipo de comunicação que eles tentaram dar a ideia de que eles utilizam, né? O campo universal.
E até depois veio uma outra imagem de forma mais ampliada dessa imagem. É como se fosse uma esfera que se divide em 2, que se divide em 4, que se divide em 8, e vai fracionando ao infinito, assim, sabe? Exatamente quanticamente. E quem está vendo as imagens está admirando agora, porque... E me lembrou o formato de comunicação de onda escalar, como vocês estão tentando fazer e fazendo com este equipamento. Muito interessante mesmo. Né? Se você me permite fazer uma contribuição, Paulo. Com certeza. Veja bem, há também um processo da teoria quântica, quando fala assim, por exemplo, nós entendemos aqui, vamos dizer, 24 quadros por segundo quando nós estamos falando de um filme, 36 quadros, 48, depende. Então, o que acontece? Sobre essa sobreposição, né? Então, por exemplo, como eu acredito muito que o que da vida, na realidade, é a própria consciência. E aqui uma holografia de toda essa consciência. Até, por exemplo, esse exemplo é bem legal para quem faz viagem astral. Por exemplo, às vezes as pessoas falam assim, aquele filme, por exemplo, Quem Somos Nós? Existe um exemplo muito bacana desse filme, onde todas as bolas, toda quadra, extensão de quadra, está batendo as bolas de basquete. Mas, de repente, quando aparece o menino novamente, ele colapsa a função de ondas naquele exato momento, e ali ele está com a bola na mão. Então, quer dizer que a bola, praticamente, ela está batendo na quadra inteira, num futuro agora. E quando há exatamente o colapso da função de onda, de acordo com o observador, é ali que ela se colapsa e dá a impressão que ela está parada. Mas ela nunca está parada. Ela está parada e em movimento ao mesmo tempo. Né? Você vai falar assim, mas por que você está falando isso daí? Imagine que nós temos aí 7 octrilhões de átomos em nossos corpos. E, de repente, há uma descoincidência entre o corpo astral ou expansão da consciência, não importa o nome que a pessoa vai dar. E, de repente, há uma descoincidência. Imagine todo aquele átomo, que é 99,139 de energia pura, entrando, então, num trabalho de descoincidência onde a pessoa chega no EV, chamado estado vibracional. Então, há essa descoincidência. E, de repente, a pessoa fala assim, quando eu estou fora do corpo, em segundos, eu estou em outros lugares, em outras galáxias. Mas, na realidade, nós já estamos lá. A exemplo da bola, nós já estamos lá. É por isso que a velocidade ela é muito grande, porque nós falamos atemporalmente. Então, a velocidade é como esse exemplo. Startou aqui, por exemplo, a onda escalar. Startou já é. E como nós, a exemplo dos filmes, que nós sabemos que essa mão, por exemplo, ela está aqui. E, de repente, o quadro ele vai pegando esse movimento. Correto? Ele vai pegando... essa é a ideia. Ele vai pegando esse movimento. Então, quando passa o filme, eu tenho a impressão que realmente eu estou tendo um movimento, mas, na realidade, o que funciona é a nossa consciência. E já ficou bem legal naquele filme Matrix, quando aquele mongezinho fala pro Neo assim, não tenta entortar a colher, é você que tem que entortar. Né? Então, esse processo que eu falo para você são esses quadros, de quadro a quadro, que a gente vai se dando esse movimento. E quando você está trabalhando com amorfos, praticamente você entra numa zona atemporal. E ali há a possibilidade do contato, no caso da Crícia, que ela trouxe para nós, ser imediato. Eu perguntei para os mentores do canal se poderia trazer amorfos para cá e a resposta foi cinzíssima. Com certeza. Exatamente. Então, a gente já sabe que é um processo de mais de 48 anos. Né? Então, foi canalizado por um senhor, né? E esse senhor tentou montar ela, não conseguiu, mas veio o Ivan, que é um engenheiro assim, fantástico,
ele conseguiu realizar, então, essas conexões. Então, eu só estou falando isso aí para a gente ter uma ideia como que funciona esse campo escalar, tá? Quando a pessoa sai do corpo, não é muito diferente. Ela pensa, já está. Não é isso, Pablo? Não, é exatamente isso. Tanto que eu dou um exemplo muito bom, tal qual que o senhor deu. O exemplo de que, por exemplo, nossa consciência, como tu disse, está em todos os lugares. Da mesma forma como o locutor do rádio não está dentro do rádio. E o rádio ele se locomove pelo espaço, a gente vai andando de carro ouvindo o rádio, e o locutor vai estar em todos os lugares, ele vai estar no outro bairro, ele vai estar lá no outro bairro, né? Imagina um sinal da força da consciência, a gente vai lá para o outro país, a gente vai estar lá, mas na verdade a nossa consciência, nosso corpo sintoniza a nossa consciência tal como o rádio, mas a nossa consciência está em todos os lugares. E você deu um exemplo maravilhoso para explicar a onda portadora. Porque quando você liga o rádio na rádio, não tem a voz ainda. Então você está linkado com a rádio através de uma onda portadora. Então quando o locutor fala alô, essa como se fosse uma onda consciencial que viaja na onda portadora e chega até o seu rádio. Que incrível, não é legal? Que fantástico. Então, essas ondas portadoras, como a Christian disse muito bem, ela já vem com 80 Hz, né, que é a onda da manifestação. Ela é pré-estabelecida, onda de manifestação. Então, tudo que a pessoa coloca lá, a gente sabe que o campo informacional do ser humano é uma caixinha de surpresa, Pava. Vamos dizer assim, quando a gente pensa em entulho de construção, né, hoje ainda estão recuperando entulho de construção. É como se fosse tijolinhos e mais tijolinho, e construção, e poeira, e está tudo ali envolto ao inconsciente da pessoa. Aí vem até aquela palavra que fala assim de São Paulo, quando ele fala assim, eu faço o mal que eu não quero e o bem que eu quero sempre deixo para depois. Mas por que isso acontece para o ser humano? Imagine, eu falo assim, puxa vida, eu penso no bem e só acontece coisas ao contrário do que eu estou pensando. Mas por que isso acontece? Acontece que o nosso campo informacional, junto com a nossa consciência ali, está um entulho tão grande, que se aquilo lá não for limpo, não for, por exemplo, mudado, vamos dizer assim, aquelas crenças moldantes, porque nós, até de certa forma, não falamos crenças limitantes, nós falamos crenças moldantes, porque elas vão se moldando através da energia, ela vai se moldando vamos dizer assim, nas geometrias que dá a forma, por exemplo, de arquétipos, né? Então, quando essa crença ela é moldante, aí sim eu vou viver de acordo com aquilo que está pré-estabelecido ou no inconsciente. Aí o que acontece? Eu faço o mal que eu não quero, né? E o bem que eu quero eu sempre deixo para depois. O que significa isso? De repente a pessoa quer comer 5 pães. Mas então por que você não come uma salada que faz bem? Né? Então é muito mais difícil a pessoa tomar uma decisão de comer aquilo que faz bem para ela. E acaba fazendo o mal para ela que ela não quer, porque sempre o bem ela fala assim, vou deixar para depois. Né? Então, mas por quê? Porque isso está entulhado lá. E quando isso é limpo, tirado essa nuvem, vamos dizer assim, quando é limpo, automaticamente há a possibilidade das comunicações, como a Christian falou, né? E de todas as problemáticas que são descobertas no processo, quando a pessoa está fazendo fazendo o processo, né? Uma análise, aí sim a pessoa consegue chegar e ir limpando. E a pessoa fala assim, puxa vida, eu não entendo como é que isso pode ter acontecido na minha vida. E aconteceu. Né? Aconteceu por quê? Porque limpou aquilo. E pode ter certeza, viu, gente? Vocês que estão ouvindo agora, você nunca teve culpa de nada. Como se fossem interferências de frequências, né? Que a gente deixou vinculado em algum momento. E tem outras pessoas que tiveram outros contatos, inclusive de seres mesmo. A Christian mesmo falou, eu não quero ver o ser. Mas tem pessoas que se abrem a isso. E aí sim as coisas acontecem. E ela utilizou a ferramenta de comunicação universal, né? Então, para mim é muito
óbvio que existe essa comunicação facilmente do lado de lá, também porque é tecnologia utilizada, né? E como tu falou ali, por exemplo, ela viu ali os megahertz, ela estava com a intuição, ela estava sempre... Porque nós estamos falando deste campo, é o campo de consciência. Essa máquina interage com o campo da consciência. Consciência total. Né? Total. Olha, eu acho que a gente deveria ficar falando... Temos muito o que conversar sobre esse equipamento, sobre essa tecnologia e tudo que possibilita. E, assim, o Dr. Jonas estava falando sobre o movimento, né? Que a bola de basquete estava em todo lugar da quadra até olhar e ver que ela estava ali. Exato. Né? E da mesma forma a consciência, né? Que está em todo lugar do universo, e nós a sintonizamos aqui. Da mesma forma, todas as coisas estão em todos os lugares, em possibilidades, né? E a forma como nós nos movemos e nos movimentamos é uma ilusão de que a gente está se movimentando, porque nosso olho vê, né? Tem provas lá que vem que a gente, 240 Hz, a gente consegue perceber 240 quadros por segundo. Mas se for olhar a bilhões, trilhões de quadros por segundo, a gente não se moveu nunca. A gente só foi desconstruído e reconstruído em um novo lugar de informação, né? Onde a gente orientou a reconstrução com a nossa consciência novamente. Tanto que o espírito no corpo espiritual se locomove com muito mais facilidade, não tanto quanto a consciência, que é ainda mais liberta, mas se locomove muito rápido, porque ele consegue, né, informar este campo de forma mais plástica. E é o que no futuro nós também vai revolucionar muitas coisas na sociedade, de transportes, de infinidade de coisas, sobre a nossa reconstrução em tempo real no vácuo, né, do universo. E mostra fisicamente que tudo no universo está se movendo muito mais do que a velocidade da luz. Já, mesmo nível físico, né? A gente tem que somar a nossa velocidade com o movimento de rotação da Terra, a translação da Terra, né? Soma com o movimento do Sol ao redor de Alcione, soma a velocidade que vai Alcione se movimentando na estrela que ela orbita, né? Soma a velocidade dessa estrela ao braço de Órion que gira, soma essa velocidade do braço de Órion que gira ao torque da galáxia, soma a velocidade que a galáxia se movimenta no universo num conjunto de galáxias, soma a velocidade que esse conjunto de galáxias se movimenta no universo, no cluster, o movimento desse cluster dentro do supercluster, o movimento do supercluster no universo. Imagina a velocidade que todo mundo está... Estamos mais do que a velocidade da luz para todos os lados. Então, nós somos luz em primeira instância. E assim nos movemos e estamos em todos os lugares do universo. Agora, imagine você, Papa, com todo esse conhecimento, a gente percebe uma alegria na voz dele, né? Em falar sobre... Estou contentíssimo com essa nossa conversa. Agora, imagine essa possibilidade de cientista, né? Porque é um cientista que está aí falando, você percebe? Isso, você é um pesquisador. Sim. Agora, imagine você tendo a possibilidade de avaliar cada uma dessas coisas que você falou e ainda fazer aqui uma ressonância. De onde é que eu vim? Qual dessas galáxias eu já estive? Será que eu estou só aqui? Será que a Christian veio de Andrômeda? Porque ela tem uma ligação com Andrômeda. Nossa, tudo isso é possível. Tudo isso é possível. É possível você saber quais vidas passadas. Quantas vidas passadas? A que ano? E fazer a ressonância do campo informacional lá naquele ano. Mas daí a gente entra num campo também de que será que é vantajoso para muitas pessoas saberem, né? Uma vez que se a gente esqueceu é porque tem um motivo. Exatamente. Mas é que para quem tem a consciência disso, né, e for buscar, né, realmente o que é possível encontrar, realmente é possível. E também tem outra questão, né? Por exemplo, as comunicações, né? Por exemplo, a gente viu a nossa querida Christian tendo bom coração e boa intenção e conseguiu comunicações de mesmo teor, né? Pode acontecer de pessoas não terem boas intenções no uso dessa tecnologia e não receberem boas comunicações ou até mesmo contatos enganosos por entidades que talvez não queiram também boas intenções? Tudo é possível, mas nem tudo é provável, como diria nosso amado idolatrado Salve Ivan. Ele vai falar isso para você. Que nem a mediunidade, né? Na mediunidade, para os dois lados se comunicam, né? Isso. Sim. Você vai atrair sempre aquilo no que você está ressonante. Então, essa é a resposta, tá? Se eu estou ressonante para algo que a gente julga ser não bom, porque será que não é não bom só nesse contexto?
porque no contexto geral aquilo precisa acontecer? Não, perfeito. 10ª lei do universo, né? Tudo está certo. Tudo está certo. Exatamente isso. Então, aí a sua ressonância vai buscar aquilo. Então, vamos supor que fosse lá numa vida passada, na 10ª vida lá atrás. Eu fui buscar algo onde eu não fui tão legal. E hoje eu estou aqui sentindo o resultado disso. É possível harmonizar? É possível. Mas eu acho que a Cris tem mais coisa para falar, hein, viu, Flávio? Ah, é? A gente entrou aqui engatando. Uau! Eu tô adorando a nossa conferência de hoje. E, assim, tenho compilado de 18 mensagens nesse processo. Nossa, que legal! Eu vou usar aquela frase que tu falou. Aquela frase final lá, como é que é? O poderoso é com O vocês. poderoso é com você. Adorei. Porque, né, é conosco, né? Achei muito bonito. Sempre, né? Nós aqui, inclusive, novamente reforça na última mensagem que eu recebi essa semana, né? Fala novamente dessa dele, o poderoso ser uno conosco, mas nós não sermos uno com ele. Mas ele espera pacientemente que a gente seja uno com ele. Perfeito. Né? Nossa, lindo. Se tiver mais mensagens, depois compartilha conosco. Compartilho. Que legal, Com o maior pessoal. prazer. Nossa, eu estou adorando tanto essa conferência. Infelizmente, estamos chegando no fim da nossa conferência. Eu queria agradecer a todos os membros que participaram, que mandaram suas mensagens aqui também, que eu li todas. Boa noite, Pedro. Obrigada eu pela oportunidade de trazer os meus professores, o professor Jonas e a professora Flávia, a colega Christian. Obrigada, gente. Gratidão, viu, pela oportunidade. Fica aqui à disposição. Gratidão a minha. Para mim, assim, foi um prazer. Quando o professor Jonas falou, eu falei, gente, uau! No canal do Pava, que maravilha! Gratidão, sou sua fã, já deixo aqui, tietano mesmo. Obrigado. E assim, e todo esse processo não tem como eu ser grata aos meus professores, Flávia e Jonas, porque tudo começou lá atrás, em 2017, quando eu fiz o curso com eles de cura quântica com hipnose, e que hoje me trouxe até aqui, até o extrafísico. Então, agradeço muito, pessoal. Fiquem em paz, uma semana iluminada para todos. Um grande abraço e até mais.